Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional Alimento Diário para as nossas vidas. Que essa palavra possa abençoar a sua vida, pois a palavra tem poder de nos abençoar. Ela fica aqui no livro de João, apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 14, que vai dizer assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Aqui fala de Jesus Cristo, né? Que era o Verbo, que era a palavra, e ele se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens, entre a humanidade. Ele veio, deixou toda a sua glória, deixou todas as suas riquezas, todo o seu poder lá no céu e veio e habitou no meio dos homens, né? Ele se fez homem para habitar no meio dos homens. Ele nasceu de mulher enquanto estava aqui na terra, né? Para cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Então, Cristo, ele não se vangloriou quando estava aqui na terra. Ele não quis ser melhor do que ninguém. Ele não se gloriou. Ele tudo exaltava e glorificava o nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando ele fazia alguns sinais e prodígios, quando ele fazia as maravilhas, ele glorificava a Deus. Ele orava antes a Deus para que Deus o usasse, para que Deus fizesse a vontade dele. E Cristo veio para isso, fazer a vontade de Deus. Então ele veio, nasceu de uma mulher, se formou homem, né? Viveu debaixo ali dos ensinos dos seus pais, né? Que eram homens honrados, homem, mulher de Deus, pessoas honradas, tementes ao Senhor. Então ele nasceu sendo ensinados por ele para que ele pudesse cumprir essa grande missão. Então Jesus Cristo foi um exemplo de filho, Jesus Cristo foi um exemplo de homem, Jesus Cristo foi um exemplo de ser humano aqui na terra. Ele não se exaltava, ele não se gloriava, ele manifestava a glória de Deus sobre a vida dele. Deus Pai se manifestava através de Jesus Cristo, para que as pessoas vissem e entendessem que ele era o ungido de Deus, aquele que foi enviado para o mundo para salvar a humanidade. E o mundo precisa da salvação. O mundo precisa de Jesus Cristo. A gente vê tantas atrocidades, tanta maldade no mundo que a gente às vezes fica até sem acreditar de como as pessoas são capazes de fazer tamanhas barbaridades. Mas é porque essas pessoas estão afastadas e separadas de Deus. A maldade é a ausência de Deus. Quando as pessoas estão longe de Deus, separadas de Deus, então elas vão cometer essas coisas, elas vão cometer essas atrocidades, elas vão cometer coisas horríveis, né? Porque elas não querem a Deus, elas vivem para o seu próprio eu, para o seu próprio ego, querendo fazer as suas próprias vontades. E a pior coisa é Deus deixar o homem na mão do homem, é deixar o ser humano fazer o que ele quer. Quando Deus deixa isso, infelizmente, a vida daquela pessoa está acabada, porque ela vai se autodestruir. Ela só vai querer fazer as vontades da carne, fazer os seus desejos, e as coisas que virão sobre ela, os seus desejos serão cada vez mais de maldade, serão mais pecaminosos, né? Vão ser aquelas pessoas iníquas. Iniquidade é aquela pessoa que peca, que erra e não sente que está pecando, não tem medo do que está fazendo, porque a mente dela está tão cauterizada com o erro, com o pecado, que ela faz e não está nem aí. Não tem medo das consequências, não está nem aí se está errando, se está falhando, se está magoando as pessoas, se está prejudicando o próximo, porque quando uma pessoa é iníqua, ela não vai cometer erros e só prejudicar a si mesma. Não, não existe essa coisa de cometer erros e só a gente ser prejudicado. A maioria das pessoas que estão ao nosso redor serão prejudicadas. Uma pessoa quando bebe, ela não prejudica a si mesma, ela prejudica as pessoas que estão ao seu redor, prejudica a sua família, prejudica as suas finanças. Tem pessoas que perdem tudo por causa do vício de bebida, pessoas que são viciadas
em entorpecentes, né, viciadas em cigarros. Todas essas pessoas vão prejudicar a si mesmas, a sua saúde, as suas finanças e as pessoas que estão ao seu redor também. As pessoas que traem, que enganam, que mentem, também não vão destruir só a si mesmas, vão prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa que trai, ela vai prejudicar o seu cônjuge, ela vai ferir o seu cônjuge e ela vai muitas das vezes até destruir a sua família por conta da traição, porque vai prejudicar os filhos vão crescer sem os pais juntos por conta de um ato, né? Por conta de um erro, por conta de muitas das vezes de um momento ali que a pessoa caiu na tentação, né? Mas aqui nós estamos falando do pecado da iniquidade, que é o pior, que é aquele que a pessoa comete o erro, mas ela não está nem aí. A mente dela está tão cauterizada que ela não pensa nas consequências, ela não pensa no que vai acontecer lá na frente, e na mente dela não está errando, ela está fazendo porque ela gosta, porque ela quer, e é o certo para ela fazer. E Jesus Cristo veio para todas essas pessoas. Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Ele veio, deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza, todo o seu louvor lá no céu, para habitar no meio de pessoas pecadoras, pessoas falhas e cheias de defeitos, porque todos que estão aqui na terra são falhos, são pecadores, são cheios de defeitos. Não existe nenhum homem perfeito aqui na terra. O único que pisou aqui perfeito em forma de homem foi Jesus Cristo. Só ele não tinha nenhum pecado, nenhuma mancha, nada de que a gente pudesse apontar para Cristo e dizer, nisso ele foi errado, nisso ele pecou. Não, ele foi impecável, ele fez tudo para a glória de Deus. Ele veio, sofreu tudo que poderia sofrer, com um homem, com um ser humano poderia sofrer. Ele passou por muitos sofrimentos aqui na terra, tudo isso para no final de tudo, para no final da sua caminhada, da sua jornada aqui na terra, ele ser crucificado numa cruz e ainda ser condenado como injusto, ser condenado como um mal, ser condenado como uma pessoa ruim, não é? A gente para pensar, se Jesus foi tão bom, tão santo, tão puro, foi rejeitado por muitos, foi rejeitado por a maioria das pessoas ali naquela época, e é até hoje, né? Muitas pessoas ainda rejeitam a Cristo, não reconhecem o sacrifício que ele fez. Se ele passou por tudo isso, que era tão perfeito, imagina nós, né? Pessoas imperfeitas, falhas, cheias de defeitos. Quem dirá nós não vamos sofrer perseguições também, né? Aquele que está em Cristo vai passar por lutas, vai passar por aflições, mas ele fala aqui para a gente ter bom ânimo, porque ele já venceu todas as coisas por nós, e que muitas são as nossas aflições, mas ele vai nos livrar de todas. Então a nossa confiança deve ser no nosso amado Jesus Cristo. Só ele tem poder de nos ajudar, só ele tem poder de nos salvar de nós mesmos. Jesus Cristo quer nos salvar de nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o nosso ego, é o nosso orgulho, é o nosso coração, é a gente querer fazer a nossa própria vontade. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Por isso que quando a gente se entrega a Cristo, quando a gente tem uma vida com Cristo, a gente vai querer agradar a Ele, a gente vai deixar nossas vontades para trás e querer fazer sempre a vontade de Deus. Por isso que no Pai Nosso fala que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, porque a vontade de Deus é a melhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós devemos seguir esse caminho de Cristo, seguir esse caminho que Jesus Cristo nos ensinou e deixou aqui para nós, escrito na sua palavra, para que a gente possa alcançar a coroa de glória que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo não veio aqui no mundo à toa, ele veio anunciar as boas novas, ele veio deixar escrito e anunciou para todos a salvação, o reino dos céus, porque ele quer que todos nós façamos parte desse reino. E para a gente fazer parte, nós devemos renunciar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Não que quando a gente vá
para Cristo, a gente vai deixar de ter vontade de fazer todas as coisas erradas que a gente fazia antes. Não, nós vamos ter desejos ruins, pecaminosos, nós vamos ter vontades, mas nós vamos lutar contra isso e nós vamos preferir fazer a vontade de Deus. Nós vamos nos fortalecer nele, nós vamos buscar mais e mais a presença de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi tentado aqui na terra. Enquanto ele estava aqui, ele foi tentado, o diabo tentou, com glórias, com riqueza, com famas, mas Jesus preferiu fazer a vontade de Deus, e é esse exemplo que nós devemos seguir também. Nós devemos preferir fazer a vontade de Deus, deixar as nossas vontades carnais de lado, para trás, e seguir o nosso Mestre, o nosso Jesus Cristo, aquele que fez o maior sacrifício de todos por toda a humanidade, e sacrifício esse que muitos negam, que muitos não aceitam, que muitos desprezam a Cristo, não querem saber dele, mas ele morreu até por essas pessoas que não querem a ele, que rejeitam a ele. Ele morreu por toda a humanidade, mas só servirá e viverá para ele, viverá eternamente no céu, quem o aceitar e viver para Cristo e deixar suas coisas errada para trás, né? Lutar todos os dias, que não é fácil, não é assim de uma hora para outra, a gente se converte e pronto, deixou de fazer tudo que fazia de errado para trás, não é um processo. Nós vamos dia após dia nos purificando em Cristo. Ele vai nos limpando. Quanto mais a gente busca a presença dele, na oração, na leitura da palavra, indo aos cultos, vivendo a comunhão com os irmãos, Jesus Cristo vai nos limpando. Ele vai tirando os desejos carnais que a gente tinha antes e vai colocando novos gostos, novas vontades. Ele vai nos fortalecendo dia após dia nele. Viver para Cristo é maravilhoso. Não tem explicação o que é viver para Cristo. Só quem vive realmente para Cristo sabe como é fazer a vontade de Deus e ter alegria em meio a tempestades, ter gozo em meio às lutas, porque só Ele pode fazer, ter a paz de Deus que excede todo entendimento, só Ele pode nos dar. O mundo não pode. O mundo oferece uma paz falsa, uma paz ilusória, mas Deus nos dá a paz verdadeira, a paz que só Ele tem para nos dar, porque Ele é a paz, né? Então Jesus Cristo se fez carne, se fez homem, Ele deixou a sua glória, Ele glorificou sempre ao Deus Pai, tudo isso por amor a mim e por amor a você. Se você ainda não aceitou a Cristo, que você possa entregar a sua vida agora, neste momento. Faça uma oração sincera de todo o coração, converse com Deus, como se você estivesse conversando com alguém, como se você estivesse conversando com seu melhor amigo, sua melhor amiga. Abra o seu coração e pode ter certeza que Deus vai entrar no seu coração, na sua vida e vai transformá-la, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra, por essa palavra do dia, por esse alimento diário que vem alimentar o coração de cada pessoa que passou aqui e ouviu essa mensagem. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma e nós queremos te agradecer por todo o amor, toda a graça e misericórdia que o Senhor tem com as nossas vidas, pelo Senhor ter vindo ao mundo, Senhor Jesus Cristo, deixado toda a sua glória, todo o seu poder, tudo isso para nos salvar, tudo isso para nos dar uma vida abundante em Ti, para que a gente possa viver eternamente com o Senhor e reinarmos junto contigo, Pai. Sou grata ao Senhor por tudo, Pai amado, pelas bênçãos e as beneficências que o Senhor faz nas nossas vidas todos os dias. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel e que o Senhor venha todos os dias nos abençoar com a Tua presença, Pai, pois a Tua presença é tudo que nós precisamos. A Tua presença nos preenche, Pai. A gente pode ter tudo, mas se a gente não tem o Senhor, não tem a Tua presença, a gente não tem nada. Então nós necessitamos, Pai amado, encarecidamente da Tua presença sobre nós. E que o Senhor venha nos capacitar a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, pois a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E que todas as pessoas que ainda não Te reconheceram como Senhor e Salvador, que elas possam ser tocadas agora, Pai, e elas venham sentir do Teu amor, da Tua graça sobre a vida delas, e elas venham se entregar ao Senhor, e elas venham viver uma nova vida
uma vida que o Senhor tem preparado para elas, uma vida de alegria, de abundância, de paz, não isento de lutas e de preocupações, mas com a Tua presença. E quando nós temos a Tua presença, Pai, nós vencemos todas as batalhas, porque o Senhor está conosco, como o Senhor estava sempre com Davi e fazia ele vencer todas as batalhas. O Senhor também está conosco, nos capacitando e nos dando vitória em todas as lutas das quais nós passamos, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos, que a nossa casa seja um jardim secreto do Senhor, onde o Senhor venha habitar no nosso lar e que haja harmonia, amor, paz, alegria, comunhão, união, respeito entre todas as pessoas da casa e que todo o mal seja expulso dos lares das nossas casas e que se faça presente somente a Tua presença que é santa, pura e perfeita. E que, Pai, a Tua graça nos alcance. Pelo fato do Senhor ter vindo ao mundo, Pai, nós somos gratos, gratos e gratos. E que o Teu amor venha nos abundar, nos encher da Sua presença todos os dias. Eu te peço e te agradeço, entrego cada pessoa aqui nas Tuas mãos, até essas ainda que não se decidiram viver para Cristo, que essas pessoas venham ser tocadas. Entrego nas mãos do Senhor para que o Senhor venha abençoá-las, Pai, pois o Senhor cuida da gente melhor do que nós mesmos. Eu te peço e te agradeço em nome de nosso Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Amém.